Dando continuidade à nossa disciplina, voltamos para mais uma aula que vai tratar a respeito dos elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Quem está trabalhando conosco esse bloco de aulas é o professor Gilson Volpato, da Unesp de Botucatu. Vamos lá? Toda pesquisa, ela começa com uma pergunta. Vamos entender o que é isso, né? Vamos entender os tipos de perguntas que a gente pode fazer. Vamos entender por que a pesquisa tem que começar com uma pergunta. Você pode me dizer, mas eu aprendi que eu posso fazer uma pesquisa exploratória, que eu saio a campo, eu coleto um monte de dados, depois eu vou ver o que deu. Você pode, com seu dinheiro, com o meu não. O método científico, ele te dá um caminho para que você encontre a melhor resposta possível e no tempo mais rápido possível. Então, várias estratégias da metodologia científica visam exatamente garantir isso, tá? Um conhecimento obtido o mais rápido possível e um conhecimento mais confiável. Verdade não está no campo da ciência, verdade é lá na religião, tá? Como que faz? Olha, você vai responder uma pergunta, né? A pesquisa, ela é o meio que você usa para encontrar resposta a uma pergunta. É lógico que eu posso sair a campo e ficar, coleta isso, vê aquilo, vê aquilo. Se você imaginar que cada coisa que você pega tem um custo, você não vai sair coletando um monte de coisa para depois ver o que sobra. Está arriscado você olhar tudo no final e não sobrar nada. É a mesma coisa que construir uma casa. Você planeja, depois você compra material. Você não compra um monte e depois fala, vamos ver o que vai usar na casa. Então, esse planejamento, ele é importante. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa questão da pergunta dentro da pesquisa, tá ok? A pergunta, ela vai direcionar o objetivo, tá? Então, você começa com uma pergunta e dela você tem que encontrar um objetivo. Às vezes a pergunta e o objetivo estão muito próximos, às vezes estão muito distantes. Vocês vão entender isso mais tarde. O objetivo vai direcionar os seus procedimentos. Bom, se o meu objetivo é este, então eu vou fazer tais coisas. Você vai deduzir do seu objetivo qual é a sua metodologia, seus passos, seus procedimentos, chame como quiser, não estou preocupado em discutir por enquanto se é método, se é técnica, isso, aquilo. É o seu procedimento. Isso vai te levar a obter resultados, que são o quê? As bases empíricas. E baseado nelas e no que se sabe hoje da literatura confiável, você estabelece conclusões que são as suas respostas às perguntas. Então lembra, começa com a pergunta e tem que chegar numa resposta. A pesquisa científica tem que chegar numa resposta. No mínimo, dá a resposta mais imediata à pergunta. Ela pode até no final alcançar algo maior, que você às vezes nem planejou, mas aconteceu, ok, apareceu, ótimo. Mas ela não pode ficar aquém antes, né, de ter a resposta, certo? Então isso é um ponto importante. Veja aqui, nesse processo, como é que a gente age nesse processo? Olha, eu tenho que escolher uma pergunta e eu tenho que encontrar um objetivo, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre objetivos, tá ok? Olha, as ideias não vêm do nada. Você tem que estar recebendo informação e saber o que fazer com essa informação. Então, leituras diversas, conversas com pessoas, não importa de onde, certo? E se você ficar só focado na sua área, você vai ter muita dificuldade de pensar um negócio interessante. É interessante ler de todas as áreas, olhar para vários setores, fazer analogias. Olha, aquilo funcionou assim lá, quem sabe funciona aqui. Eu vi um negócio no humano, vou levar isso daí lá para a formiga, para o bicho que eu estiver estudando, não é? Faça leitura sobre o tema. Por que você tem que ler sobre o tema? O tema é o seguinte, você escolheu um tema, reprodução, ou escolheu o tema, educação, ou escolheu um tema mais específico, métodos de ensino na escola pública brasileira, tá? Como ensinar na escola pública brasileira, principalmente no ensino fundamental e médio, que é difícil, vocês sabem disso, né? Você tem que saber, em primeiro lugar, o que já se sabe daquilo. Não adianta simplesmente vou montando perguntas. Então você lê algumas coisas, tem que mais ou menos saber o que está acontecendo, para você se situar, senão você vai fazer pergunta que já foi respondida 20 anos atrás, certo? Então essas leituras são importantes. Outra coisa fundamental para o cientista, pensamento ousado, tá? Pensamento ousado. Pense fora da casinha, ou seja, pense diferente. Essa é a regra. Por que a maioria dos cientistas, quando se aposenta, muitos deles se dedicam à arte?
Porque o processo de criatividade ele é tão importante para a ciência quanto ele é para a arte, né? E você tem que fazer isso. Não adianta querer uma fórmula mágica. Hoje todo mundo quer um roteirinho para fazer, outro roteirinho. Roteirinho não forma cientista. Não é esse profissional que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um profissional ousado. Então, veja, faça o que a média não faz. O que todo mundo está fazendo, você não precisa fazer. Faz além disso. Faz a mais. Esse é o desafio, ok? Então, veja o seguinte. O que nós estudamos? Já que nós queremos fazer perguntas, né? O que nós estudamos? Então, vamos lá. Nós estudamos variáveis. O que são essas variáveis? Está aqui, ó. O que são as variáveis? As variáveis são elementos do mundo, eu explico melhor daqui a pouco, né? E que podemos estudar pela abordagem empírica. Tá? Eu não posso estudar Deus, porque eu não tenho como estudar Deus pela abordagem empírica. Eu posso estudar o que as pessoas pensam de Deus. Isso eu até posso estudar pela abordagem empírica. Porque o que as pessoas pensam, eu posso, com perguntas, com questionários, identificar alguns elementos para estudar o que elas pensam de Deus. Mas Deus mesmo não dá para estudar. Tá? Então, veja, tem coisas que não dá para estudar na ciência, tem coisas que dá. Não estou nem discutindo se essas coisas existem ou não existem. Essa é uma outra questão. Tá certo? As variáveis são esses elementos. Eu posso estudar várias coisas. Vou dar exemplos que é mais fácil. Aí vocês pegam um conceito. Olha, aprendizagem. Aprendizagem é uma variável. Eu posso estudar aprendizagem. Eu posso saber se uma droga melhora a aprendizagem, se ela prejudica a aprendizagem. Tá? A aprendizagem é uma variável. Atenção, atenção dos alunos. Eu posso estudar o fenômeno da atenção. Como aumentar a atenção dos alunos. Como reduzir a atenção dos alunos. Ok? Desempenho. Desempenho físico, por exemplo. Vamos pegar um caso, né? Desempenho físico. Né? Para atletas, por exemplo, você pode estar ligado a clubes, coisa e tal. Enfim, vários tipos. A motivação das pessoas. Idade. A idade é uma variável. Tá? A idade ela pode alterar algumas coisas do mundo. Alterar algumas coisas. Alterar a percepção do indivíduo sobre o mundo. Ela pode alterar problemas de saúde. Ela pode alterar uma série de coisas no indivíduo. Então, a idade também é uma variável e que existe no mundo. Tá ok? O gênero da pessoa, né, que é o sexo, mas na verdade colocado no contexto social, é toda a construção social que foi feita, né, que é o gênero do indivíduo. Classe social, né, se ele é mais pobre, se ele é mais rico, se ele é isso, se ele é aquilo, também são elementos que existem no mundo, mesmo que nós tenhamos classificados. Nível econômico, agressividade é um outro fenômeno, estresse, resistência do indivíduo, resistência de um material, posso estudar na engenharia, dureza dos materiais, coerção, posso estudar no direito, processos de coerção, né? Está muito em moda hoje em dia. Velocidade, tá? Velocidade de uma reação, velocidade de um equipamento, velocidade de coisas. São processos, são coisas que você estuda. Isso são variáveis, ok? Isso é o que nós estudamos. Vamos ver o que nós fazemos com isso daí. Nós temos, em primeiro lugar, uma divisão das variáveis em dois blocos. Não é uma divisão puramente acadêmica, vou explicar melhor daqui a pouco. Variável teórica, o que é uma variável teórica e o que é uma variável operacional. O nome está dizendo, teórica está na tua cabeça. Operacional, você opera, você pega nela. Mesmo que não pegue diretamente, tá? Você acredita que você pega. Então veja, diabetes. Diabetes é uma doença. Ok. Uma doença, deu um probleminha lá no pâncreas e tal, o indivíduo ficou diabético. Você fala de diabetes, mas ela é conceitual, é um conceito. Tá? É uma doença, é um conceito de doença, que mostra que está acontecendo algumas coisas com o organismo. Você não vê a diabetes. Tá? O que você vê? Quando você vai registrar, o que você registraria para estudar diabetes? Você vai lá, tira o sangue e vai ver quanto tem de açúcar no sangue. Vai ver a glicemia, basicamente quanto tem de açúcar. Se tiver muito açúcar no sangue, você vai dizer que o indivíduo está diabético. Tá? Agora, diabetes tem a ver com o pâncreas, não tem a ver com o sangue. Mas veja, você viu um indicador de diabetes. Então, é preciso perceber que isso daqui você registra, isso aqui não. Ok? Eu posso pensar, registrei glicose no sangue. Ok, eu meço isso para falar disso. Então, nós vamos sempre pensar daqui para cá. Tá? Eu meço isso, eu registro isso, eu posso registrar qualitativamente ou quantitativamente, não importa. Aprendizagem. Eu posso registrar notas para falar de um processo que envolve diversificação de neurônios, sinapses, coisa e tal, para dizer que ocorreu aprendizagem. Mas eu não vi isso, eu só vi notas.
E satisfação, por exemplo, é teórico, tudo isso aqui é teórico, tá? E eu vou usar palavras que as pessoas falam. Pelas palavras que ela fala, eu vou inferir que ela está satisfeita. Beleza? Veja a diferença entre essas duas perguntas aqui. A diferença é simples. Olha, a primeira, tu pergunta assim, qual é a assiduidade dos brasileiros no ensino médio público? Ou seja, qual a frequência com que eles vão na aula? É isso que eu estou perguntando, a assiduidade deles, né? Quantos dias eles vão na aula, enfim, né? Aqui embaixo, como aumentar a assiduidade dos brasileiros no ensino médio público? É uma outra pergunta. Eu tenho duas perguntas, elas são completamente diferentes. A primeira pergunta, eu tenho uma variável que é a assiduidade. E eu quero saber qual é ela, eu quero caracterizá-la. Lembra disso, eu quero caracterizá-la. Eu vou descrever a assiduidade do brasileiro em sala de aula. Aqui embaixo, como aumentar a assiduidade? Se eu vou aumentar a assiduidade, eu preciso ter alguma coisa que vai interferir na assiduidade. Essa alguma coisa também é uma variável, que vai interferir na variável assiduidade. Essa de cima eu só tenho a variável assiduidade. E eu quero o quê? Caracterizá-la. Essa de baixo, eu tenho uma pergunta, eu tenho que agora encontrar uma possibilidade. Olha, será que se eu der pirulito para os alunos vai aumentar a assiduidade? Será que se eu trabalhar com jogos em sala de aula vai aumentar a assiduidade? São outras variáveis que eu estou trazendo para tentar aumentar a assiduidade, para interferir na assiduidade. Essa pergunta, para que você desenvolva a pesquisa, você precisa encontrar essa variável para depois testar se ela realmente funciona. Essa de cima não, é puramente descritiva, ok? Vejam aqui, como aumentar a assiduidade? Eu vou pensar em alguma alternativa. Essa minha alternativa vai ser minha hipótese. A hipótese é isso aqui, ó. É uma resposta provisória a uma pergunta e que ainda não foi testada. A hipótese jamais é uma pergunta. É da pergunta que eu tenho a hipótese. Tá? A hipótese é afirmativa. Você não vai encontrar um livro de filosofia da ciência falando o contrário, embora você encontre professores de metodologia falando o contrário. Tá? Mas é só ir na base que você vai perceber que o correto é isso daqui. Ela é uma resposta, portanto é uma afirmativa. Mas ela é provisória, ela nunca foi testada. E você vai fazer esse teste. Se ela passar no teste, você aceita como uma resposta para a pergunta. Se ela não passar no teste, você descarta essa resposta em relação a essa pergunta. Tá? Ó, um exemplo. Aulas baseadas em jogos atraem mais os alunos. Opa, eu tenho uma variável, jogos, né? Que devem atrair os alunos, portanto, aumentar a sua assiduidade em sala de aula. Mas eu tive que imaginar isso. Por que eu pensei em jogos? Aí eu tenho todo um processo argumentativo que me leva a prever que provavelmente, se a aula for baseada em jogos, os alunos vão participar mais. Só que eu tenho que ir a campo para testar. Não basta eu falar, é verdade, deve ser mesmo, pronto, já virou conclusão. Não, você tem que ir a campo e testar. Essa é a diferença entre fazer ciência e fazer blá, blá, blá. Ok? Vamos ver agora o que nós podemos pensar sobre as variáveis. Então pensa o seguinte, ó, você tem duas variáveis, A e B. Pode ser qualquer coisa, pode ser dentro da sua área, qualquer variável que você imaginar, né? Você imagina duas variáveis. O que você pode falar sobre elas? Olha, você pode descrever A e você pode descrever B. Eu não estou conversando A com B. Eu estou descrevendo S, se é assim, eu estou descrevendo a assiduidade e estou descrevendo, por exemplo, a idade dos alunos. Em média, eles têm tal idade. Né? E a assiduidade deles é por volta de 75%. Ok, eu descrevi as duas, mas eu não linkei uma com a outra. Eu posso saber se o A indica B ou se o B indica A. Indicar é o seguinte, eu olho para cá, eu enxergo o outro. Será que se eu olhar para a idade, eu consigo saber a assiduidade? Tem uma associação entre eles? Se não tiver, não adianta olhar para a idade para enxergar a assiduidade. Tá? Não adianta olhar para uma coisa para enxergar a outra. Então percebam, né? A indica B ou B indica A. Eles têm uma associação entre eles. Tá, ok? Eu vou explicar melhor esse ponto, mas vamos começar por aqui.
O que mais? O A pode afetar B. Ó, essa variável ela interfere na outra. Ela tem uma ação sobre a outra. Eu posso ter uma associação que uma não interfere com a outra e posso ter associação que uma interfere com a outra. Certo? Ok. E posso pensar que tanto A interfira com B, quanto B interfira com A. Então, vai para cá e vai para lá. Beleza? Ok. Basicamente, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que no pensamento científico, tem 3 coisas que nós fazemos. De todas as pesquisas, os milhões e milhões de pesquisas que existem no mundo, você agrupa em 3 classes apenas. Ciência empírica, tá? Baseada em fatos. Ou você descreve algo, eu posso descrever uma variável, 2, 3, 4, mas elas não conversam entre si, eu não ligo uma com a outra. Ou eu testo a associação entre as variáveis. E quando eu testo a associação entre variáveis, eu testo pensando que ou uma afeta a outra, tem uma influência sobre a outra, ou elas simplesmente estão associadas sem que uma mexa com a outra. É isso que a gente tem. Qualquer pesquisa vai estar dentro dessas 3 possibilidades. Quando você testa a associação, você tem hipótese. Quando você descreve, você não precisa de hipótese. Olha, eu quero saber qual é a idade dos alunos no ensino público brasileiro, a idade média deles. Não adianta levantar hipótese. Vai a campo, pega uma amostra, vê as idades, tira a média, calcula e fala, a idade média é essa daqui. É isso, não adianta ficar fosforilando. Mas, quando você quer saber um indicador disso, ou que fator aumenta tal coisa, você tem que pensar no fator. Imaginar, a hora que você imagina, isso é uma hipótese. Aí você sai a campo para testar. E ela vai se tornar uma conclusão, ou a negativa dela vai se tornar uma conclusão. Ok? Pensa o seguinte, vamos pegar a variável motivação. Que pergunta você pode fazer sobre ela? Então veja, variável A. Ó, qual é o perfil dessa motivação? Perfil da motivação é o quê? Descrição. É descrever. Ok? Eu quero saber, essa motivação é assim, 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 característica assim, assim, assim. Ok, eu descrevi. Eu posso saber que variáveis, que fatores ou variáveis afetam a motivação. Será que temperatura? Será que a presença de outras pessoas? Será que é isso ou aquilo? Posso querer saber o que essa motivação afeta. Essa motivação afeta a aprendizagem, essa motivação afeta a sua saúde, essa motivação afeta o seu desempenho profissional. O que ela afeta? É o contrário, tá? E posso pensar como que essa motivação se desenvolve ao longo da vida dos indivíduos, ou seja, qual o efeito do crescimento sobre ela, que não deixa de ser um detalhe dessa questão aqui, que quais variáveis afetam a motivação. Então veja, voltamos naquela caracterização. Ou você descreve algo, ou você testa a associação. A associação, ela vai ser com interferência ou sem interferência entre as variáveis. Qualquer pesquisa está dentro disso. Isso vai ser o ponto-chave da nossa conversa durante todo o curso. Agora uma questão, por que 2 variáveis estão associadas, sendo que uma não mexe com a outra? O que faz isso? Então pensa assim, não é mágica. Uma variável sobe, a outra sobe, uma desce, a outra desce. Ao contrário, uma sobe, a outra desce. A outra desceu, essa subiu. Essa associação ela não pode ser mágica. Pensa nisso, tá ok? Quando existe essa associação, sem que uma interfira com a outra, é porque tem necessariamente que existir uma terceira variável, tá? Que está controlando as 2. Por isso elas estão sincronizadas. Por isso elas estão associadas. Tá? Você não está estudando esta. Você não precisa estudar esta variável. Você está estudando apenas esta. Por quê? Porque o A é fácil de enxergar, o E é difícil. Mas se estiver associado, eu olho o A e falo de E. Eu olho glicose no sangue, que é fácil, e vejo como está seu pâncreas, para falar de diabetes. Ok? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele foi publicado no ano 2000 por um pesquisador que ele é estatístico. Tá? Ele publicou numa revista de ensino de estatística. Aqui embaixo nós temos número de cegonhas, de pares de cegonhas se acasalando, né, reprodutivos, na região. Quantos pares de cegonhas tem? Quantos casais tem na região? E aqui, número de nascimentos de crianças. E ele encontrou uma correlação positiva. Ou seja, quanto mais cegonha tem na região, mais
crianças nascem na região. O título do artigo é As cegonhas entregam nenéns. Você não acredita nisso, certo? Você já passou dessa fase. Então perceba o seguinte, por que tem associação entre cegonha e, entre cegonha e o nascimento de crianças? Tem um terceiro fator que causa os dois. Não é matando cegonha que vai reduzir a natalidade. Não é reduzindo a natalidade que vai espantar a cegonha, tá certo? Então perceba que existe, nesse quadro aqui, uma associação, mas não existe interferência entre as variáveis, certo? Da mesma forma, olha, eu tenho aqui, no caso, nesse trabalho, foi a área da região. O que esse pesquisador fez foi, uma área grande tinha mais cegonhas e tinha mais pessoas, nascia mais gente. Uma área pequena tinha menos cegonhas, menos gente, nascia menos gente. Então, como ele não controlou a área, deu aquele efeito, tá? Esse foi um erro de estudo, mas não precisa ser um erro. É um fenômeno que acontece, né? Por exemplo, a motivação do aluno leva ele para se sentar na frente e geralmente ele tira notas altas. A baixa motivação pelo ensino leva ele para sentar no fundão, para conversar com os amigos e leva ele a ter baixo desempenho. Portanto, não adianta tirar o aluno do fundão e trazer para frente se não mudar a motivação dele. Aqui eu tenho associação entre variáveis, mas uma não interfere na outra, ok?